Olá! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema é um daqueles que, definiram o século XX, a Segunda Guerra Mundial. Vamos explorar desde as origens até o legado que a gente sente até hoje. A ideia é entender por que essa guerra foi tão global e total. O que significa isso, né? Que mobilizou nações inteiras, civis e militares, apagando aquela linha entre quem luta e quem está em casa. Vamos desembrulhar isso. Exatamente. É fundamental entender que não foi só uma sequência de batalhas. Foi uma crise sistêmica mesmo, que mexeu com tudo em todo lugar. E as raízes são bem mais antigas, né? A gente tem que voltar lá no Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra. Ah, sim. As condições impostas para a Alemanha. Pesadíssimas. Perda de território, reparações financeiras enormes, limite no exército. Isso tudo gerou um ressentimento muito forte, sabe? Que minou a República de Weimar desde o começo. E aí, para piorar, veio a Grande Depressão de 1929. O desemprego na Alemanha explodiu, né? Falavam em 6 milhões de desempregados. Isso deve ter abalado a confiança nas democracias. Com certeza. Abalou muito. E esse vácuo, essa falta de esperança foi o terreno perfeito para ideologias totalitárias como o nazismo. Que prometiam soluções rápidas, né? Ordem, força nacional. Exato. Prometiam resolver tudo aquilo que o liberalismo parecia não conseguir mais, capitalizando na frustração do povo. Ok, vamos para o campo militar então. A Alemanha começou com a famosa Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Parecia imbatível no começo, varreu a Polônia, a França. Sim. A tática era devastadora no início. Essa coordenação de tanques, aviação, infantaria foi muito eficaz para conquistas rápidas. Mas ela tinha seus limites, principalmente logísticos. Dependia de campanhas curtas. Na União Soviética, com aquela vastidão toda, a coisa complicou. Stalingrado. Sempre ouço falar de Stalingrado como a virada. Foi isso mesmo? Uma batalha gigantesca, né? Stalingrado 1942-43 foi brutal. Talvez a batalha mais sangrenta da história, quase 2 milhões de baixas. E sim, foi definitivamente a grande virada na frente oriental. Marcou o ponto máximo da expansão alemã e o começo da contraofensiva soviética que não parou mais. E forçou Hitler a tirar recursos de outras frentes. Falando em outras frentes, teve o dia D, em 44... a abertura da segunda frente na Europa Ocidental, que os aliados tanto queriam. Exatamente. Uma operação anfíbia enorme na Normandia. Impressionante aquilo. Fundamental para apertar o cerco contra a Alemanha, que agora tinha que lutar pesado em 2 frentes gigantescas. Enquanto isso, no Pacífico, a guerra também estava a todo vapor. E lá tem um debate interessante sobre qual foi o ponto de virada principal. Midway ou Guadalcanal, é isso? Isso. Midway, em junho de 42, foi uma vitória naval americana espetacular. Afundaram 4 porta-aviões japoneses, freando a expansão deles no Pacífico. Foi um golpe duro. Mas Guadalcanal, que começou logo depois e durou meses, foi uma campanha de atrito terrível. Desgastou demais os recursos japoneses e marcou o início da longa ofensiva aliada ilha por ilha. Então ambas foram cruciais, de maneiras diferentes. E tem a tecnologia, né? Aquela parte mais silenciosa, mas que teve um impacto. Uau! A quebra do código Enigma alemão pelos aliados? Sim. O trabalho em Bletchley Park, com gente como Alan Turing, baseado muito no que os poloneses já tinham feito antes, decifrar as mensagens alemãs, e especialmente as navais. Isso mudou o jogo na Batalha do Atlântico, né? Com certeza. Há quem diga que essa inteligência encurtou a guerra em até 2 anos. Foi vital. E claro, não dá para não falar do Projeto Manhattan. A bomba atômica, desenvolvida pelos Estados Unidos com ajuda britânica e canadense. Exato. Uma corrida contra o tempo. Porque havia o medo de que a Alemanha nazista conseguisse desenvolver a bomba primeiro. E o uso em Hiroshima e Nagasaki, que levou à rendição do Japão. Sim, em agosto de 45. Uma decisão controversa até hoje, claro, mas que efetivamente encerrou a guerra. E, inaugurou a era nuclear. Com todas as suas implicações. Mas quando a gente olha o custo humano dessa guerra total, os números é difícil até de imaginar. 70 a 85 milhões de mortos. A maioria civis. É assustador. A totalidade da guerra tá aí, não só nos campos de batalha. A
A gente tem que lembrar do Holocausto, o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus e também de outras minorias, pelos nazistas. Uma coisa industrializada, planejada. Um horror absoluto. E, além disso, a crise de refugiados no pós-guerra. Milhões de pessoas deslocadas, fronteiras redesenhadas, a Europa ficou completamente mexida demograficamente. Então, juntando tudo isso, qual é o grande legado que essa guerra deixou para o mundo, segundo o que a gente viu? Bom, primeiro, o fim daquela ordem mundial centrada na Europa. E a ascensão clara de duas novas superpotências, com ideologias opostas, Estados Unidos e União Soviética. E isso leva direto para a Guerra Fria, né? Direto. O mundo dividido em blocos. OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. E a sombra constante da aniquilação nuclear, que veio com a bomba. Outra consequência importante foi a aceleração da descolonização na Ásia e na África. As potências europeias saíram enfraquecidas da guerra e os movimentos de independência ganharam muita força. E a ONU? A criação da ONU vem daí também. Sim, em 1945. Uma tentativa, de criar um organismo internacional para tentar evitar que uma catástrofe como essa acontecesse de novo. Com seus sucessos e limitações, claro. Uau! É impressionante pensar como tudo isso, desde Versalhes, passando por Stalingrado, pelo horror do Holocausto até a bomba atômica, como tudo isso está conectado e realmente moldou o mundo que a gente vive hoje. A geopolítica, as alianças... Exato. E para a gente pensar um pouco, as memórias dessa guerra são muito vivas ainda hoje, mas são muito diferentes dependendo do país. Pensa, por exemplo, na Rússia comemorando a Grande Guerra Patriótica, um foco imenso na vitória sobre o fascismo. É uma memória nacional. Sim, bem diferente do Japão, imagino. Muito diferente. No Japão, o pacifismo do pós-guerra está muito ligado ao trauma das bombas de Hiroshima e Nagasaki. São narrativas nacionais distintas, sabe? E aí fica a pergunta, como essas memórias diferentes, às vezes até conflitantes, continuam influenciando as relações internacionais, as tensões e as alianças que a gente vê hoje em dia? Fica aí pra gente refletir.